Mulheres que correm com os lobos. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Por Clarissa Píncola Estes. Tradução Valdea Barcelos, editora Rocco, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo e, se é possível, via Pix, Apoia-se Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Caso você queira que algum livro seja lá incluído para que seja comprado, basta solicitá-lo, seja via comentários ou e-mail. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você estará contribuindo para o crescimento dessa comunidade e manutenção desse canal também. As assinaturas são mensais e começam a R$ 1,99 ao mês. Deem uma olhada, basta clicar no Seja Membro que as opções aparecerão. Muito obrigada aos que fazem parte. Misael foi o último a chegar aqui. Muito obrigada, Misael. Antes dele chegou também o Júlio, que eu sei que faz tempo ele participa aqui dos canais, tanto deste quanto do meu outro canal. Então, muito obrigada a vocês que passam e ficam. Muito obrigada. E sejam bem-vindos aqueles que ainda por aqui ficarão. Seguimos com o 4º capítulo. E claro, antes de prosseguirmos, eu também peço para que, por favor, encarecidamente vos peço, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Se comentarem um ponto, não precisa ser um elogio, não precisa ser nada relativo ao texto, qualquer coisa, né? Isso ajuda muito em termos da plataforma, do algoritmo, que vive disso para se alimentar. Isso ajuda a fazer com que ele perceba que este conteúdo é relevante, que este canal é relevante. Então, se você concorda que o que eu faço aqui faz alguma diferença, se você concorda que este conteúdo deva ser apresentado e ofertado a outras pessoas, então eu peço para que hajam de acordo com isso, apenas. Muito obrigada pela presença. Agora sim, seguimos para o capítulo 4. O parceiro, a união com o outro. O hino para o homem selvagem, Manauí. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Eu sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações, não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Segue-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Bíblia, Inanna, a de coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro. Venha me cobrir com seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora, na região mais ao norte do meio-oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando da cama de molas, provocando o trovão. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa que todas as mulheres possuem. Embora a megera em The Wife of Bath resmungasse que a resposta dessa pergunta era a de que as mulheres desejavam soberania sobre as suas próprias vidas, e isso seja, na verdade, um fato irrevogável,
existe ainda uma outra verdade, de igual vigor, que também responde a essa pergunta. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharem do modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita V.B. Washington me passou esta versão da lenda afro-americana chamada Manaui ou Manauí. Manauí. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora todas as vezes. Um dia, Manauí levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorrinho percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram, olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manauí era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome. E o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono para lhe passar informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho. E o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida. Mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso ele correu de volta à choupana das gêmeas, e dessa vez já era noite, e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra, e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manauí, quando do meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e desta vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauí imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele ignorou e preferiu continuar correndo na direção da casa de seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo, ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo da Índia, mas o cãozinho não o soltava.
O estranho correu pelo mato adentro com um cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manauí, claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho e lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauí correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manauí chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauí completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauí conquistou 2 das jovens donzelas mais belas da região. E todos os 4, as irmãs Manauí e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Cricky-cracky-kraut, now the story is out. Cricky-cracky-cran, now the story is done. A natureza dual das mulheres. Com os contos folclóricos, assim como com os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos objetivos, em que todos os símbolos retratam aspectos da psique de uma única pessoa, mas também podemos compreendê-los em termos objetivos, na medida em que estejam associados a condições e relações do mundo exterior. Examinaremos aqui o conto de Manauí, mas mais sob o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes, como é por fora, é como é por dentro. A história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos, encarar as 2 mulheres na história como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala do mistério de 2 poderosas forças femininas numa única mulher. A história de Manauí contém todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem. Manauí, através de seu cão fiel, adivinha os 2 nomes, as 2 naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor, a não ser que resolva o mistério. E precisa usar seu próprio self instintivo, o self cão, para conseguir o que deseja. Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de 2 mulheres, um ser exterior e uma criatura interior. Um que habita o mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres às vezes faz com que os homens e até mesmo as próprias mulheres fechem os olhos e bradem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que, quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro está mais quente. Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser até em certo ponto gélico. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas 2 mulheres que são uma são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. A força de ser 2. Embora cada lado da natureza de uma mulher represente uma entidade separada, com funções diferentes e capacidade de discernimento, eles devem, à semelhança do cérebro com seu corpus callosum, o corpo caloso, ter um conhecimento e uma tradução um do outro e, portanto, funcionar como um todo.
Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada que não lhe permite acesso ao seu pleno poder, e isso não é bom. É necessário desenvolver os dois lados. Há muito que aprender acerca da força de dois quando examinamos o símbolo dos gêmeos. No mundo inteiro, desde tempos remotos, considerou-se que os gêmeos fossem dotados de poderes sobrenaturais. Em algumas culturas existe toda uma disciplina dedicada ao equilíbrio da natureza dos gêmeos, pois eles são considerados como duas entidades que compartilham uma alma. Mesmo após a morte, os gêmeos recebem alimento, a atenção de conversas, presentes e sacrifícios. Em diversas comunidades africanas e do Caribe, diz-se que o símbolo das irmãs gêmeas possui juju, a energia mística da alma. Portanto, exige-se, talvez seja Ruhu, eu não sei. Penso em Ruhu porque a autora é espanhola, né? Talvez ela tenha usado o J aqui para a pronúncia desta maneira. Não sei a pronúncia em si. Escreve-se Juju, talvez a pronúncia seja Yuyu ou Ruhu. Ou Ruhu. Enfim, não sei. Que é a energia mística da alma. Portanto, exige-se que as gêmeas recebam cuidados impecáveis para que não recaia um mau agouro sobre toda a comunidade. Uma precaução da religião de voodoos do Haiti exige que as gêmeas sempre recebam exatamente as mesmas porções de alimento para que assim seja sumariamente eliminada a possibilidade de inveja entre as duas. Ainda mais, no entanto, para impedir que uma delas definhe, pois se uma morrer, a outra também morrerá. E os benefícios espirituais que elas proporcionam à comunidade estarão perdidos. Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente e considerados como uma unidade. Mantidos unidos, em vez de separados. O poder de ser dois é muito forte e nenhum dos dois lados deve ser negligenciado. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois juntos proporcionam ao indivíduo um poder excepcional. Ouvi uma vez uma história de um velho afro-americano no Centro-Sul. Ele surgiu de um beco quando eu me encontrava sentada em meio às pichações de um parque no centro da cidade. Algumas pessoas diriam que ele era maluco, pois falava com todos e com qualquer um. Ele arrastava os pés e mantinha um dedo em riste como se quisesse verificar a direção do vento. Os contistas reconhecem que essas pessoas teriam sido tocadas pelos deuses, e nós as chamamos de el bulto, a trouxa, porque elas carregam um certo tipo de mercadoria e a exibem para quem quiser olhar. Esse el bulto, especialmente simpático, me deu uma história a respeito da transmissão ancestral. Ele intitulou a história de Um Pauzinho, Dois Pauzinho. Esse é o costume dos antigos reis africanos, sussurrou. Na história, um velho está à morte e chama a família para perto de si. Ele dá um pauzinho curto e resistente a cada um de seus muitos rebentos, esposas e parentes. Quebrem o pauzinho, determina ele. Com algum esforço, todos conseguem quebrar seus pauzinhos ao meio. É isso que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser quebrada com facilidade. Em seguida, o velho dá a cada parente mais um pauzinho. É assim que eu gostaria que vocês vivessem depois que eu me for. Juntem seus pauzinhos em feixes de 2 ou 3. Agora partam esses feixes ao meio. E ninguém consegue quebrar os pauzinhos quando eles estão em feixes de 2 ou mais. O velho sorriu. Temos força quando nos juntamos a outra pessoa. Quando estamos juntos, não podemos ser quebrados. Da mesma forma, quando os dois lados da natureza dual são mantidos juntos no consciente, eles têm um poder tremendo e não podem ser fragmentados. É essa a natureza da dualidade psíquica, das gêmeas, dos dois aspectos da personalidade feminina. Sozinho, o self mais civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. Sozinho, o self selvagem também vive bem, mas anseia pelo relacionamento com o outro. A perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que cada uma delas não mais existia.
Essa história pode ser interpretada como um relato sobre a dualidade masculina, assim como sobre a feminina. O homem manauí tem a sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não lhe basta para ter sucesso na corte. É sua natureza canina, seu lado instintivo, que tem a capacidade de se esgueirar até perto das mulheres selvagens e, com a sua audição aguçada, ouvir seus nomes. É o selficão que aprende a superar as seduções superficiais e a reter os conhecimentos mais importantes. É a natureza canina de Manauí que tem a tenacidade e a audição apurada, os instintos de se enfiar por baixo de paredes e, para encontrar, perseguir e resgatar ideias valiosas. As forças masculinas podem incluir tipos de energia semelhantes à do Barba Azul ou ao do assassino Sr. Fox, Mr. Fox, e por esse motivo tentam demolir a estrutura dual das mulheres. Esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e procura a perfeição, procura a verdade única, a substância feminina imutável e inalterável, encarnada na única mulher perfeita. Cuidado! Se você encontrar esse tipo de pessoa, fuja para o outro lado com a maior rapidez possível. É melhor ter um namorado do tipo de Manauí, por dentro e por fora. Ele é um pretendente muito melhor, já que nutre uma intensa devoção pela ideia de ser dois. E o poder de ser dois está em agir como uma entidade una. Portanto, Manauí deseja tocar essa combinação misteriosíssima e onipresente da vida da alma da mulher e dispõe de uma soberania própria, já que ele próprio é um homem natural ligado ao selvagem, tendo uma sintonia com a mulher selvagem e sentindo atração por ela. Entre aquela tribo de homens amontoados na psique da mulher, cujos membros são chamados pelos junguianos de ânimos, existe também uma atitude semelhante à de Manauí, que procura e reivindica a dualidade da mulher, que a considera valiosa, acessível e desejável, em vez de diabólica, feia e desprezível. Manauí, quer esteja no mundo interior, quer no mundo exterior, representa um amante novo, mas cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o luminoso duplo na natureza feminina. O poder do nome. Dar o nome a uma força, a uma criatura, a uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. E o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o alvite ou prejudique, e assim, para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas. Nos contos de fadas e lendas populares, existem diversos outros aspectos relacionados ao nome, e estes estão em atividade no conto de Manauí. Embora haja alguns contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Esse último é o caso da história de Manauí. Ele viaja de um lado para o outro sem parar, no esforço sincero de atrair o poder das duas para perto de si. Ele está interessado em descobrir seus nomes, não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la. Por mais que desejemos, e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem o conhecimento dos nomes. A adivinhação dos nomes da natureza dual das duas irmãs é uma tarefa a princípio tão difícil para as mulheres quanto para os homens. No entanto, não é necessário que haja grande angústia no que lhe diz respeito. Se estivermos interessadas em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para outra,
mas eles costumam representar opostos de alguma espécie. Como grande parte do mundo natural, eles de início podem parecer tão imensos a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazemos e a atenção às suas respostas logo revelarão um modelo geral, um modelo que é imenso, a bem da verdade, mas que tem uma estabilidade como a das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis, suas correntes profundas podem ser mapeadas. No terreno da adivinhação dos nomes, dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por elas, ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Identificamos esses dois temperamentos em nós mesmas a fim de nos vincularmos a eles. Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos. Esta identificação e esse vínculo são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Manauí insiste em tentar adivinhar, mas não consegue descobrir os nomes das gêmeas apenas com a sua natureza comum. Seu self-cão age em seu benefício. É frequente que as mulheres anseiem por um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar entender a sua natureza profunda. Quando ela encontra um parceiro com essas qualidades, ela lhe dedica amor e lealdade pela vida afora. Na história, o pai das gêmeas age como guardião do par místico. Ele simboliza uma característica intrapsíquica real que garante a integridade de coisas que ficam juntas e que não são separadas. É ele que testa o valor, a correção do pretendente. Ter um guardião deste tipo é bom para as mulheres. Nesse sentido, seria possível dizer que uma psique saudável testa novos elementos que se apresentem para nela se inserir. Que a psique tem sua própria integridade, um processo de triagem. Uma psique saudável que contenha um guardião paternal não aceita simplesmente qualquer pensamento, atitude ou pessoa, apenas aquelas que são sensíveis ou que se esforçam para sê-lo. Pai das duas irmãs diz: espere aí. Enquanto você não me convencer de estar interessado em ter conhecimento profundo da essência verdadeira, seus verdadeiros nomes, você não poderá ter as minhas filhas. O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar, é preciso persistir no estudo da questão. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma feminina. Empresa que é tanto uma descida quanto uma charada. A natureza tenaz do cachorro. O cãozinho da história demonstra exatamente como funciona a tenacidade psíquica. Os cães são os mágicos do universo. Com sua simples presença, eles transformam o mau humor em sorrisos, as pessoas tristes em pessoas menos tristes. Eles geram relacionamentos, como na antiga epopeia da Babilônia, Gilgamesh, na qual Enkidu, não sei, o homem-animal peludo contrabalança Gilgamesh, o rei excessivamente racional, assim o cachorro é todo um lado da natureza dualista do homem. Ele é a natureza dos bosques, aquele que sabe rastrear, que sabe porque pressente o que é o que. O cãozinho gosta das irmãs porque elas o alimentam e sorriem para ele. O feminino místico compreende e aceita profundamente a natureza instintiva do cachorro. Prontamente. O feminino místico compreende e aceita prontamente a natureza instintiva do cachorro. Os cães representam, entre outras coisas, aquele ou aquela que ama do fundo do coração com espontaneidade e perseverança, que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar, se necessário, até a morte. A natureza do cão fornece pistas concretas de como um pretendente irá conquistar o coração das duas irmãs e a mulher selvagem. Manauí não adivinha os nomes mais uma vez e volta penosamente para casa. No entanto, o cachorrinho volta para a choupana das moças e presta atenção até ouvir os seus nomes. No mundo dos arquétipos, a natureza do cão tanto é psicopômpica, a de um mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas, quanto quitoniana, aquela que provém das regiões mais escuras e mais remotas da psique, especificamente do mundo subterrâneo.
É essa sensibilidade que o parceiro tenta alcançar para compreender a dualidade. O cão é semelhante ao lobo, só um pouco mais civilizado, embora, como vemos no resto da história, não tanto assim. Esse cãozinho, em sua função psicopômpica, é a psique instintiva. Ele ouve e vê de modo diferente do ser humano. Ele se transporta a níveis em que o ego sozinho jamais chegaria a pensar. Ele ouve palavras e instruções que o ego não consegue ouvir, e ele segue o que ouve. Uma vez, num museu de ciências em São Francisco, entrei num recinto cheio de microfones e alto-falantes que simulavam a capacidade de audição do cachorro. Quando uma palmeira balançava ao vento, parecia o dia do Armagedon. Quando se ouviam passadas chegando ao longe, parecia que 1 milhão de saquinhos de flocos de milho estavam sendo esmagados bem no meu ouvido. O mundo do cachorro é cheio de sons cataclísmicos e constantes. Sons que nós, como seres humanos, absolutamente não registramos. Mas o cachorrinho registra. O cão ouve, portanto, fora da faixa da audição humana. Esse aspecto mediúnico da psique instintiva capta pela intuição a atividade profunda, a música profunda e os profundos mistérios da psique feminina. É essa natureza que tem a capacidade de compreender a natureza selvagem nas mulheres. A sedução furtiva dos apetites. Não é por acaso que homens e mulheres se esforçam para descobrir o lado mais profundo da sua natureza. E, no entanto, têm sua atenção desviada por inúmeras razões, em sua maioria, prazeres de diversos tipos. Alguns tornam-se dependentes dessas preferências e ficam para sempre enredados nelas, sem conseguir jamais continuar o seu trabalho. O cãozinho, a princípio, também é distraído pelo seu apetite. Os apetites são muitas vezes forarridos pequenos e encantadores. Ladrões, dedicados ao roubo do tempo e da libido, foragidos. Do seu tempo e da sua libido. Ladrões do seu tempo e da sua libido. Jung observou que é preciso impor algum controle aos apetites humanos. Senão, como podemos ver, iremos parar a cada osso que apareça na estrada, a cada torta esfriando numa tora. Os pretendentes à procura dos nomes das dualidades podem, como o cachorro, perder a sua determinação quando são tentados a sair do caminho. Isso pode ocorrer especialmente se eles próprios forem criaturas ferozes ou esfaimadas. Além do mais, eles podem se esquecer do que os motivava a agir. Eles podem ser tentados, atacados por algum aspecto do seu próprio inconsciente que deseja se impor às mulheres para tirar vantagens, seduzir as mulheres para seu próprio prazer, ou num esforço no sentido de acabar com uma sensação de vazio típica de caçador. No caminho de volta ao dono, o cãozinho é distraído por um osso suculento e, com isso, esquece o nome das jovens. Esse episódio retrata uma ocorrência muito comum no trabalho psíquico profundo. As distrações dos caprichos atrapalham o processo básico. Não se passa um mês em que eu não ouça de um analisando alguma das seguintes queixas. Eu desviei a minha atenção do trabalho sério porque entrei numa fase de grande excitação sexual que levou 7 dias para ser controlada. Ou porque resolvi que esta semana era a época exata para dar uma podadinha em todas as minhas 500 plantas ornamentais. Ou ainda, porque eu entrei em 7 novas iniciativas criativas e adorei o que estava fazendo. E depois concluí que nenhuma delas realmente ia dar em nada. Eu joguei tudo pro alto. Como se pode ver, o osso na estrada está à espera de todas nós. Ele tem aquele cheiro forte e apetitoso que um cachorro dificilmente ignoraria. Na pior das hipóteses, é provável que ele seja uma dependência preferida. Alguma que já nos custou muito e que continua custando. No entanto, mesmo que já tenhamos fracassado repetidas vezes, precisamos tentar de novo, até que consigamos passar por ela e prosseguir com o nosso trabalho principal. O trabalho profundo é muito parecido com a excitação sexual. Ele começa do nada, vai se acelerando em platôs e atinge um estágio uniforme e intenso. Se os platôs forem interrompidos abruptamente,
Imaginemos um ruído forte e inesperado. Teremos de começar tudo de novo. Existe uma tensão de excitação semelhante no trabalho com a camada arquetípica da psique. Se a tensão for interrompida, é preciso que se comece praticamente do nada. Portanto, há muitos ossos na estrada, ossos suculentos, belos, interessantes, irresistivelmente atraentes. De algum modo, porém, eles fazem com que soframos de uma espécie de amnésia, com que nos esqueçamos não só de onde estávamos no nosso trabalho, mas também do que o trabalho tratava, para começar. Recomenda o Alcorão, abre aspas, sereis chamados a prestar contas de todos os prazeres permitidos na vida, de que não tiverdes usufruído durante vossa estada na terra. Fecha aspas. Não obstante, o prazer em excesso, ou mesmo em quantidade ínfima na hora errada, pode provocar uma enorme perda da conscientização. Nesse caso, em vez de um grande afluxo de sabedoria, vagueamos por aí como um professor distraído, resmungando: e agora? Onde é que eu estava mesmo? Semanas, às vezes meses, são necessários para que nos recuperemos dessas distrações. Na história, o cachorro volta correndo até a choupana das irmãs, ouve novamente seus nomes e sai a toda velocidade mais uma vez. Esse cão tem um instinto certo para tentar e insistir em tentar. No entanto, ai ai, lá está a torta de laranjas que o distrai. E ele mais uma vez esquece os nomes. Um outro aspecto do apetite dominou a criatura e voltou a afastá-lo da sua tarefa. Embora sua pança esteja satisfeita, o trabalho da alma não foi cumprido. Começamos a compreender que esse processo de nos mantermos conscientes, em especial de não ceder a apetites perturbadores enquanto tentamos realizar a conexão psíquica, é longo e que é difícil manter a fidelidade a ele. Vemos o astuto cãozinho dando o máximo de si, e mesmo assim é longo o caminho, desde o inconsciente profundo dos arquétipos até a mente consciente. É demorado o mergulho até os nomes lá do fundo, e demorada a volta até a superfície. Manter o conhecimento no consciente é difícil quando há armadilhas ao longo do caminho. A torta de laranjas e o osso representam seduções perturbadoras que são deliciosas a seu modo. Em outras palavras, existem elementos na psique de todo mundo que são traiçoeiros, trapaceiros e maravilhosos. Esses elementos são inimigos da conscientização. Eles vicejam por manter tudo oculto e excitante. Às vezes é difícil nos lembrarmos de que estamos aguardando a alegria da luz. O cãozinho é quem traz a luz. Ele está tentando criar um vínculo consciente com a mística natureza dual. Alguma coisa tenta impedi-lo de cumprir a sua missão, alguma coisa que não é visível, mas que sem a menor dúvida é quem coloca ossos no caminho e arranja tortas. Sem dúvida deve ser o estranho sinistro, outra versão do predador natural da psique que se opõe à consciência. Em virtude da ocorrência natural desse oponente na psique das pessoas, até mesmo a mente mais saudável é suscetível a se desnortear. A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. A conquista da ferocidade. O cãozinho aprende os nomes das mulheres outra vez e volta correndo para o seu dono. Ele ignora o petisco no meio da estrada e o aroma apetitoso que vem do mato. Nesse ponto vemos o despertar da consciência da psique. A psique instintiva aprendeu a se controlar, a fixar prioridades e a concentrar a atenção. Ela se recusa a ser distraída. Agora está determinada. No entanto, de repente, um ser sombrio vindo do nada salta sobre o cãozinho. O estranho sinistro sacode o cachorro aos gritos: diga-me os nomes das moças, para que elas sejam minhas. O estranho sinistro não se importa com a dualidade ou com as nuances sutis da psique. Para ele, o feminino é um objeto a ser conquistado, e nada mais. O estranho sinistro pode ser encarnado por uma pessoa verdadeira no mundo exterior ou por um complexo negativo interno.
Não importa qual seja a apresentação, o efeito devastador é o mesmo. Desta vez, porém, o cachorro entra numa luta desenfreada. Seja a pessoa do sexo masculino, seja do feminino, isso pode ocorrer na vida objetiva quando um incidente, um lapso, algum acontecimento estranho de qualquer natureza, surge de repente e tenta nos fazer esquecer quem nós somos. Há sempre algo na psique que procura nos privar dos nomes. Também no mundo objetivo existem muitos ladrões de nomes. Na história, o cãozinho luta como se disso dependesse sua própria vida. Às vezes, o único meio de aprendermos a nos manter fiéis ao nosso conhecimento profundo resulta do surgimento desse estranho à nossa frente. Somos então forçadas a lutar pelo que prezamos, lutar para ter firmeza naquilo a que nos dedicamos, lutar para superar nossas motivações espirituais mais superficiais, o que Robert Bly chama de desejo de se sentir maravilhoso. Lutar para terminar o que iniciamos. O cãozinho luta para guardar os nomes, superando assim seus repetidos escorregões no inconsciente. Terminada a batalha, ele não perdeu os nomes, pois era exatamente esse o motivo da briga, ter o conhecimento do feminino selvagem. Quem quer que possua esse conhecimento tem um poder equivalente ao da própria mulher. O cão lutou para transmitir esse poder ao homem digno, Manauí. Ele lutou para manter afastado desse poder um aspecto da natureza humana primitiva que o usaria indevidamente. A transmissão do poder às mãos certas é tão importante quanto a descoberta dos nomes. E o cão heróico passa os nomes a Manauí, que os apresenta ao pai das moças. Estas já estão prontas para partir com Manauí. O tempo todo elas estavam aguardando que ele descobrisse e guardasse o conhecimento consciente das suas naturezas intrínsecas. Concluímos, portanto, que as duas coisas que prejudicam o avanço nessas questões são as distrações dos nossos apetites e o estranho sinistro, sendo que este pode estar no opressor inato à psique ou às vezes numa pessoa ou situação do mundo objetivo. Seja como for, cada uma sabe no fundo como derrotar esses saqueadores e espoliadores. Guarde os nomes. Os nomes são tudo. A mulher interior. Às vezes as mulheres ficam cansadas e irritadas à espera de que os seus parceiros as compreendam. Por que eles não conseguem saber o que eu penso, o que eu quero? Elas ficam exaustas de fazer essa pergunta. E, no entanto, existe uma solução para esse dilema. Uma solução prática e eficaz. Se a mulher quiser que seu parceiro tenha esse tipo de receptividade, ela lhe revelará o segredo da dualidade da mulher. Ela lhe falará sobre a mulher interior, aquela que, somada a ela mesma, formará duas. Isso ela consegue ao ensinar seu parceiro a fazer duas perguntas de uma simplicidade enganosa que farão com que ela se sinta vista, ouvida e conhecida. A primeira pergunta é a seguinte: o que você quer? Quase todo mundo faz alguma versão dessa pergunta, mas de forma automática. Existe, porém, uma pergunta ainda mais essencial. O que deseja o seu self mais profundo? Quando se ignora a natureza dual da mulher e se julga a mulher pelo que ela aparenta ser, pode-se vir a ter uma grande surpresa, pois quando a natureza primitiva da mulher emerge das profundezas e começa a se firmar, é frequente que ela tenha interesses, sentimentos e ideias muito diferentes dos que manifestava antes. Para tecer um relacionamento seguro, a mulher também fará as mesmas perguntas ao parceiro. Como mulheres, aprendemos a reunir as forças dos dois lados da nossa natureza e da dos outros também. A partir da informação que recebemos reciprocamente dos dois lados, podemos determinar com clareza o que é mais valorizado e como reagir de acordo com isso. Quando a mulher consulta a sua própria natureza dual, ela está cumprindo o processo de olhar, examinar e sondar o material que está para além do consciente, sendo, portanto, muitas vezes surpreendente no seu conteúdo e no seu tratamento, e quase sempre de imenso valor. Para amar uma mulher, o parceiro deve também amar a sua natureza primitiva. Se a mulher aceitar um companheiro que não possa amar ou que não ame esse seu outro lado, ela sem dúvida, acabará arrasada
sob algum aspecto, e deixada a vaguear cambaleante em desmazelo. Portanto, os homens, tanto quanto as mulheres, devem identificar as suas naturezas duais. O amante mais querido, o pai mais valorizado, o amigo ou o homem selvagem mais valioso é aquele que deseja aprender. Quem não se delicia com o aprendizado, quem não é atraído por novas ideias ou experiências, não conseguirá passar do marco da estrada junto ao qual está descansando agora. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender, além do momento presente. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, então esta força é a recusa a aprender além do momento presente. Sabemos que a criatura homem selvagem está à procura da sua própria mulher terrena. Com medo ou não, é um ato de profundo amor o de se permitir ser perturbado pela alma primitiva dos outros. Num mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras contra o mergulho na luminosidade de outra alma humana. Num mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras contra o mergulho na luminosidade de outra alma humana. O companheiro certo para a mulher selvagem é aquele que tem uma profunda tenacidade e resistência de alma. Aquele que sabe mandar a sua própria natureza instintiva ir espiar por baixo da cabana da alma de uma mulher e compreender o que ouvir e ouvir por lá. E compreender o que vir e ouvir por lá. O bom partido é o homem que insiste em voltar para tentar entender. É o que não se deixa dissuadir. Portanto, a tarefa primitiva do homem consiste em descobrir os nomes verdadeiros da mulher. Não em usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa de que ela é feita, para deixar que ela o inunde, o surpreenda, o espante e até mesmo o assuste. Também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos dela brilharão, e os dele também, os dele também. No entanto, para que não descansemos antes da hora, há ainda um outro aspecto da identificação da dualidade, um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial a todos os amantes. Enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamado de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada da natureza da morte. E dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. E por isso, apresento-lhes agora a mulher esqueleto.